Olá, turma! Na nossa aula de hoje, a gente vai revisar alguns conteúdos do capítulo 1 que falavam sobre a sistemática e a classificação biológica. Então a gente viu bastante coisa aí falando sobre a classificação. Eu já apresentei para vocês a questão dos reinos, né? Quais são os reinos que existem. E aí, para a gente finalizar esse capítulo 1, a gente vai fazer essa pequena revisão e também vai fazer a questão das correções das atividades que a gente passou durante o mês, certo? No caso, tem duas atividades que a gente precisa corrigir. Primeiro, eu vou corrigir a da semana passada e depois a da semana retrasada, né? Que a gente também precisa fazer a correçãozinha delas, ok? Então, aqui para a gente relembrar um pouco sobre a classificação biológica, a gente sabe que a classificação é um sistema utilizado para organizar os seres vivos, né, por meio de critérios pré-estabelecidos, critérios esses que foram criados por Linneu, né, que a gente já viu. E a taxonomia é a área da biologia responsável por identificar, nomear e classificar os seres vivos. Então a gente sabe que a taxonomia e a classificação biológica são a mesma coisa, né? Tudo isso aí a gente viu no decorrer das nossas aulas via Google Meet. E aí a gente sabe que também essa classificação ela é feita por agrupamentos. Cada agrupamento desse a gente dá o nome de taxon. Então a gente tem eles são de forma hierárquica. A gente precisa conhecer e saber qual é a sequência correta. Então a gente tem aqui a questão do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então eu mostrei para vocês estratégias para a gente memorizar e aprender a ordem correta desses taxons, né? Um desses truques de memorização pode ser frases, né? Por exemplo, aqui, ó, rato frito com orégano fica gostoso, experimente, né? Então é uma frasezinha aí que a gente monta que vai nos auxiliar a memorizar, decorar, né, essa ordem aí dos taxons na classificação biológica. Tem uma frasezinha também que a gente já sabe, né, que eu falei para vocês, que é a questão do reficofage, também é bem prático para a gente saber e aprender essa ordenzinha aí. Beleza? E aí, no que se refere aos reinos, que eu também apresentei para vocês na aula passada, a gente sabe que na maioria dos livros, em alguns livros, eles falam que existem 5 grandes grupos, 5 grandes reinos, né, que é a questão do reino Monera, reino protista, reino fungi, reino plant e reino animal. Mas o nosso livro ele já aborda a questão da divisão do reino Monera em 2 outros grandes reinos, né, o reino das bactérias e das arqueias, né, que também vocês precisam conhecer, certo? Então esses são os nossos reinos. A questão do vírus é que ele não se encaixa em nenhum desses reinos aqui. A gente vai estudar mais aprofundadamente nas nossas próximas aulas a questão do vírus, ok? Então vamos aqui para a nossa correçãozinha da atividade, vai ser uma correção bem rápida, né? Peguem logo o seu caderninho, né, a sua caneta, a sua atividade para que você possa conferir se você colocou as respostas corretas. Beleza? Então a atividade do dia 22, a gente vai fazer a correção dela, são 5 questões apenas e a outra de 10 questões. Então a primeira questão, na verdade, da primeira até a quarta era só de completar, né? Você ia completar aonde que tem esse espaço aqui, né, entre essa coluna aqui, você ia completar com um desses reinos aqui, certo? Então a primeira aqui, ó, o reino reúne organismos fotossintetizantes que formam embriões multicelulares dependentes do genitor durante o desenvolvimento. Então, qual é o reino que reúne os organismos fotossintetizantes? A gente sabe que é o reino das plantas, o reino Plantia, né? Então, a alternativa é você colocar aí na primeira questão, beleza? A segunda questão, organismos multicelulares não fotossintetizantes que apresentam um estágio embrionário de plástula pertence ao reino, qual é o reino? O reino Animalia, o reino animal. Né? Ele junta a questão desses organismos multicelulares que têm muitas células e eles não são fotossintetizantes. Beleza? Tranquilo aí? Item A. Na terceira, considerado polifilético, o reino reúne algas e protozoários. Então qual é o reino que reúne esses dois seres aí? É o reino protoctista, né? O reino que reúne as algas e os protozoários. Beleza? Item F. Na quarta, organismos heterotróficos cujas espécies multicelulares formam hifas, né? São classificados atualmente em que reino? O reino fungi.
A gente sabe que os fungos eles são heterotróficos, ou seja, eles se alimentam de outros seres vivos e eles têm essas hifas, né, que é como se fossem as raízes de umas plantas que eles utilizam justamente para nutrir o fungo. Beleza? Isso aí a gente vai estudar futuramente nas nossas próximas aulas. A quinta e última questão dessa atividade. Qual das alternativas traz grafado corretamente o nome científico de uma espécie ser vivo? A gente sabe que a questão da nomenclatura binomial também foi proposta por Linneu, né? E existem algumas regras que a gente precisa obedecer. Quais são elas? Vamos relembrar. A questão, os nomes científicos eles têm que estar todos em latim, formado por dois nomes, né? O epíteto genérico e o epíteto específico. Um é que se refere ao gênero e o outro à espécie do animal ou do ser, né? Então aqui a gente consegue ver aqui no item A, por exemplo, o epíteto genérico, começando com a letra maiúscula, tá ok. Agora o específico ele não pode começar com letra maiúscula, e sim com minúsculo, é regra. Então a gente já elimina a questão do item A aí. O item B, essa forma aqui da gente representar esse PP, é quando a gente quer representar e falar somente do gênero, mas também não é com essas siglas, não é com essas duas letras não, é com SP, certo? Então aí também está de forma errada. O item C, percebam aqui que o epíteto genérico está começando com letra minúscula, não pode, tem que ser sempre em maiúscula. Então qual é o item que faltou? O item D é a nossa resposta correta. Por quê? O epíteto genérico está em letra maiúscula, o epíteto específico está em minúscula e o texto está destacado em itálico, ou seja, está de forma correta. Beleza? Então a gente finalizou a atividade do dia 22, agora a gente vai para a atividade do dia 11. São 10 questões, a gente vai responder super rápido, porque se refere à questão da classificação e dos taxons, né? Então é um assunto que a gente já viu. A primeira questão é uma questão, digamos que pessoal, você deveria escrever, né? Eu queria saber a opinião de vocês, na sua opinião, qual a importância da classificação dos seres vivos, né? Então a gente sabe que tem uma importância grandiosa visto a diversidade dos seres vivos e as características diferentes entre eles. Então a gente realmente classifica os seres vivos justamente para organizar, para que a gente possa estudar de uma forma melhor, certo? Então se você escreveu a sua resposta com essa ideia, está ok, você acertou, beleza? A segunda questão vai falar sobre a forma correta, né, a sequência correta da taxonomia tradicional. As categorias sistemáticas ou taxas colocadas ordenadamente em graus hierárquicos são. Então eu vou colocar uma colinha aqui para a gente relembrar. Olha a ordenzinha: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Qual é o item que está nessa ordem? É o item C. Mas professor, aqui tem divisão. Percebo que lá no final, a categoria divisão, utilizada em certas classificações botânicas, corresponde ao quê? Ao filo. Então fica reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Beleza? Então a segunda questão, item C. A terceira questão, vamos lá, de completar também. Então a gente vai completar de acordo com a análise da frase, com os táxons que tem aqui na questão. Um conjunto de classes reunidas pelas semelhanças constituem um quê? Então, se eu reunir várias classes, eu posso montar o quê? Um filo. Então, item D. Beleza? A quarta. Ordens com características semelhantes são reunidas em quê? Então, se eu pegar aqui um conjunto de ordens semelhantes, eu posso reunir em classe, né? Então, se eu pegar um conjunto de ordens semelhantes, eu posso reunir em uma classe item A. A quinta. Reúne espécies semelhantes. Então, qual é o taxo que reúne espécies semelhantes? Lá na classificaçãozinha, se eu pegar um conjunto de espécies semelhantes, eu posso reunir em um gênero. Beleza? A sexta. A categoria mais abrangente da classificação tradicional é o quê? A gente já sabe. É a questão do reino. Percebam. É o taxon mais abrangente de todos. Certo? A sétima. A categoria taxonômica imediatamente acima de gênero. Vamos lá analisar. Então, qual é acima de gênero? Vem a família. Beleza? Oitava. A reunião de famílias semelhantes constitui a categoria taxonômica denominada. Então, se eu pegar um conjunto de famílias semelhantes aqui, eu posso reunir em uma ordem. Beleza? A nona. Dois organismos que pertencem à mesma ordem
pertencem necessariamente a qual outro táxon? Então, se eu pegar aqui, vamos analisar novamente, 2 organismos que pertencem à mesma ordem. Então, necessariamente, eles pertencem à mesma classe. Beleza? Então, se eu tenho 2 organismos aqui da mesma ordem, necessariamente eles pertencem à mesma classe, item A. E a 10ª, em qual desses táxons espera-se encontrar organismos com maior grau de semelhança? Então, a gente sabe que tem um maior grau de semelhança a questão do gênero, item D. Então, assim, a gente chega ao fim das nossas correções. Foram 2 atividades, eu espero que vocês tenham acertado o maior número de questões possíveis. E na nossa próxima aula, a gente já vai iniciar o capítulo 2, que vai falar sobre vírus e bactérias, ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor da disciplina de vocês, ou até mesmo comigo, professor Jefferson, ok? Forte abraço.